Olá, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar. Gente, perdão pela qualidade da imagem, é porque eu estou gravando pelo tablet. Esses vídeos falando agora eu vou gravar pelo tablet. Por quê? Porque meu celular fica sem memória, que eu fico gravando os outros vídeos, e aí fica sem memória. Então, estou aqui me arrumando para resolver um quico. Eu vou sair. O que acontece? Vou fazer um vídeo de arrume-se comigo. E por enquanto eu vou conversando. Eu vou, falando minhas reflexões, as minhas dificuldades e tal. Então, gente, assim, eu tô muito reflexiva esses tempos, né? E aí acaba que eu gosto de fazer esses vídeos assim, porque ajuda também. Sabe, quando a gente fala, a gente reflete melhor. E assim, pra vocês entenderem, durante toda a minha vida, acho que eu já cheguei a comentar, eu vou falando e vou me maquiando, né? Maquiando é aquela maquiagem, né, protetor solar que eu passo normal. Aqueles protetor solar com, como é que fala? Com base. Esse daqui é da Neutrogena, gente. Vou usar esse aqui. Minha mãe vai comprando. Minha mãe é minha coach de cabelo, de produtos, de tudo. Ai, que ela que sabe mais essas coisas, sabe? Ela vai pesquisando. Eu não pesquiso muito, aí acaba que ela tem mais experiência do que eu, ela vai sendo minha coach. E aí, gente, é assim, durante toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito calada. Calada que eu digo assim, eu sempre fui, na verdade, extrovertida, mas ao mesmo tempo muito tímida. E quando eu tinha algum problema, se estivesse passando por algum problema, eu sempre baixei minha cabeça. A maioria das situações, né, eu baixava minha cabeça. Não sou aquela de rebater. A não ser quando me fere muito, aí eu rebato, mas eu nunca rebato assim de forma agressiva, as coisas assim. Eu rebato como, tipo assim, ei, para, stop, pelo amor de Deus. Mas quando eu era pequena, eu não. A maioria das situações que aconteceram, quando era, por exemplo, uma pessoa mais velha, eu nunca rebati, eu sempre respeitei e achava que o problema era eu. Ou às vezes eu sabia que o problema não era eu, mas eu não rebatia por medo. E aí, é isso, eu sempre fui engolindo muito sapo na minha vida. Não querendo me fazer de vítima, né? Porque sempre em uma situação tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Se bem que muitas situações não tinha por que acontecer desnecessárias, mas acontece. Mas você tem que saber aprender a pôr limite nas coisas, nas situações, nas pessoas também. E eu não sabia isso, sabe? Eu era criança também, mas tem criança, gente, que sabe muito bem, assim, sabe? Falar, sim, colocar, tipo, os limites, determinar os limites. Tipo, assim, não gostei, doeu, mas eu sempre fui de engolir. E internalizar, eu internalizava muito. Aí agora tá acontecendo uma situação meio reversa, tipo, eu ainda engulo muita coisa, quer dizer, depende. Mas assim, na verdade agora eu estou falando, quando tá doendo agora eu estou falando. Em algumas situações eu ainda internalizo, pra evitar também dar conflito, mas quando é situações assim, muito, como é que eu posso dizer? Muito forte, que bate muito, aí eu não consigo mais ficar calada. E aí tá o problema. E assim, eu sou muito assim, tipo assim, se é alguma coisa relacionada a mim, que bate fundo, assim, eu não fico calada. E se for alguma coisa ao redor também, da minha família, essas coisas assim, cara, quando fala assim, não tem alguma coisa com minha família, meu Deus do céu. Só que aí entra uma outra situação. Muitas vezes nessa situação específica, eu não deveria estar metendo meu dedo, porque mesmo que eu esteja defendendo por preocupação ou por ser uma pessoa que eu amo, é uma escolha da pessoa, né? Então eu não posso estar me interferindo. Só que o problema é que a situação estava dentro daqui, a situação botou para dentro de casa. E quando vai para dentro de casa e afeta todo mundo que eu digo assim, eu e algumas pessoas aí, fica um pouco complicado de engolir. E aí, o que acontece? Eu já estive nos dois lados. O lado que fala, né? Agora eu tô vendo o lado que fala. Que, tipo assim, e na hora a gente fala nervoso, né? Tipo assim. Mas assim, eu não sou muito, não chego a ser explosiva, mas chego a ser estressada. Porque é uma situação que já tá há muito tempo, então tentei ir até onde foi em respeito, né?
Mas aí não deu mais. E aí o que acontece? Eu fui falar. Só que aí acontece dois problemas. Quando você engole, sabe? Você internaliza e você adoece. Quando você solta, tipo, determina o limite, e dependendo da forma, né? É ruim também porque muitas vezes você vai sair como... Não existe certo e errado, mas você vai sair como muito torto, sem razão de nada. Ou como aquele que quer quebrar a paz, porque falou. Ou como aquele que falou demais, tipo isso. Então, e assim, muitas vezes você vai querer defender, assim, muitas vezes quando você vai querer defender alguém que você ama, a pessoa não se arma e tem várias situações, a pessoa não se arma e aí você consegue defender de boa. Porém, tem aquela outra situação que a pessoa se arma, né? E aí, em vez dela entender isso como uma preocupação, acaba entendendo isso como uma coisa ruim, né? E aí, ou como intrometida, alguma coisa do tipo, né? Mas tudo é por amor. Mas, porém, todavia, eu não gosto de interferir nas escolhas das pessoas. Nunca gostei. Porém, quando isso afeta o bem-estar tanto da pessoa quanto das pessoas ao redor, aí eu não consigo segurar, infelizmente. Eu tentei até onde deu, não consegui. E aí o que acontece? Agora eu tô vendo isso porque, tipo assim, não sei de como vocês são, porque existem várias personalidades, né? Eu era aquela de engolir, né? Internalizar tudo. E agora eu já tô naquela que eu não tô mais engolindo muita coisa, tô soltando. Mas claro, eu não solto com explosividades, coisas assim. Eu solto, eu aviso ainda. Eu falo estressado. Só que se a pessoa for apertando, aí sim eu vou me tornar, infelizmente, explosiva, porque eu falei, expliquei, tentei dialogar e ninguém entendeu, e aí fica ruim. Aí, o que eu quero dizer é que, cara, é muito difícil, porque se você fala, é ruim, se você não fala, também é ruim. Então é bem complicado, assim. Só que aí é aquele negócio, eu já li que muitas vezes a assertividade não é deixar os outros felizes, mas, tipo assim, só você sabe onde o sapato aperta. Se tá apertando muito, você sabe o seu limite. Não deu? Você conversa, fala. E muitas vezes você vai, infelizmente, trazer conflitos, criar conflitos sem querer, porque não tá havendo uma harmonização ali do meu lado, do lado do outro e tal, não tá conseguindo ali, enquanto não tá conseguindo ter naquele, sei lá, uma conexão saudável, aí fica ruim, né? Então é isso, aí eu tô agora vendo dos dois lados, né? O lado de engolir sapo é ruim, e o lado de falar, muitas vezes você vai ter que segurar as pontas das consequências, porque não vai agradar o que você vai falar, muitas vezes pode causar conflito. E você tem que pedir muita sabedoria também para na hora de falar você não ser mal interpretado ou você não falar com muito estresse, que aí a pessoa não vai entender tão bem. E aí vai entrar um outro lado, também tem a visão da pessoa, como a pessoa interpretou, como a pessoa, sei lá. Tem o lado ainda da pessoa. Aí o que acontece? Você vai ter que segurar essas pontas também, porque a pessoa não pensa que nem você. Então, talvez ela ache que ela vai se sentir atacada ou sentir, poxa, poderia ter segurado e tal, a escolha é minha e tal. Sendo que ela não vai ver o lado, muitas vezes ela não vai ver o lado da situação completo, né? O meu lado, o lado dela, o lado da situação doente que está ao nosso redor, né? É complicado isso daí. Mas, meu Deus, é muito complicado. Agora eu me lembrei de uma história da minha infância. Que é assim, eu nunca, como eu disse, eu internalizava as coisas, mas quando eu vi alguma pessoa maior batendo no mais fraco eu digo assim, por exemplo, uma criança bem mais velha batendo numa menor, aí eu ia lá e defendia em algumas horas. Não conseguia ficar, foi um caso que aconteceu quando eu era pequenininha,
que uma menina da minha sala bem grande, ela era um ano mais velha, um ano não, acho que 2 anos, 2 anos mais velha do que uma coleguinha nossa de sala que ela foi adiantada, então ela era 2 anos mais nova. Ela era muito pitica, ela era muito inteligente, mas muito pitica de tamanho. E de certa forma, de idade também. Tipo assim, eu tinha 5, ela tinha uns que. Tinha 6, na verdade, ela tinha o quê? Uns 6, 5, 4. Ah, mas grande diferença. Mas eu via isso, entendeu? Tipo assim, ela era pequenininha ela é bem menor do que eu. Além dela ser pequenininha de idade, ela era pequenininha também de estatura. E tinha uma menina que era monstro na nossa sala, ela era gigante, era muito alta. Mais alta do que eu e até era mais alta de todo mundo, até dos meninos. Até do menino mais alto ela ganhou. Só que ela era muito agressiva. Acho que ela passava algum problema em casa e ela batia muito em todo mundo. Até em mim. Em mim não. Em mim. Eu era o saco de pancada dela. Por quê? Porque eu não sabia dizer não. E eu não revidava. E quando eu fui revidar, o meu tapa, ela disse que era igual mosquito e que não doeu nada. Ela fazia cócega nela e eu agagagagagá. Então eu desisti de bater. Então eu apanhava. Aí eu nunca rebati. Só um dia que eu rebati porque minha avó e minha tia disse, rebata, rebata. Aí eu rebati uma vez, mas nunca mais bati, porque ela disse que meu tapa era de mosquito. E aí teve um dia que a gente tava brincando de manja-pega, eu e minhas amigas, e ela, porque eu não gostava de excluir ninguém. Então, mesmo ela fazendo essas coisas, eu dizia, bora brincar, não sei o quê. Aí dava ruim, né? Porque ela reclamava de tudo. Aí teve uma hora que a minha colega, ela disse que pegou a minha colega na manja pega, ela pegou e aí minha colega tava dizendo que foi no cabelo dela. Aí as outras tava dizendo que a menina grandona que tava boicotando que realmente não pegou nela. Tem que pegar mesmo, não tem que ser no ar, no cabelo, as coisas assim, não valia. Aí eu vi aquela confusão e disse assim, gente, a confusão é porque ninguém quer ser manja? Então tá, eu vou ser a manja, pronto, acabou. Tipo assim, eu não gostava de confusão. E aí, e olha que eu não gostava de ser a manja, mas como deu esse BO todo, eu falei, é confusão? Então bora. Não tem problema, a gente resolve isso. Eu uso a mancha, pronto. Aí a menina maior foi lá e me deu um tapa e disse: Ah, você sempre querendo implantar paz. Aí eu, égua do céu, agora pronto. Quase saquei uma água benta da bolsa e disse: Tu não gosta de paz, não? Eu gosto. Se tu não gosta, minha filha, o problema é teu. Mas aí eu tentei resolver o problema, eu levei uma taca. E aí, outra vez, ela bateu numa menina menor. E aí, na menorzinha que eu tava falando, né? E aí eu não aguentei, ele ainda tirou o brinquedo da menina. Aí eu fui, taquei, peguei a. Peraí, gente, cadê uma Xuxa? Peguei a boneca da menina que ela pegou, né? Eu disse, devolva pra ela, você não tem vergonha de mexer com os mais novos? Não! Sua brutamonte. Foi a única vez que eu rebati. Aí ela foi e me empurrou, deu uma OBO. Só que eu não empurrei ela de volta. Como isso foi no balé, ela meio que levou no olho, porque no balé lá não era admitido, né? Tipo, na escola não faziam muita coisa, mas lá no balé as professoras tentaram, eu achei, pronto, agora ela vai tomar o jeito dela, mas pegaram ela, levaram ela, conversaram com ela, aí elas me trazem o seguinte, é porque ela gosta de te bater, a gente conversou com ela, eu, sim, ninguém resolveu nada, eu pensava que o balé ia resolver, né? Mas assim, tentaram pelo menos, né? Pelo menos deram atenção, e sendo que na escola não dava devida atenção, né? Mas tudo bem, sem problema. E aí o que eu quero dizer é que eu já estive nos dois lados. Muitas vezes você vai querer defender ou vai querer se defender e vai sair como, sei lá, a ovelha negra, o monstro da história, né? E você, que nem aquele meme dizendo assim, diga qual capítulo você... você me chama de monstro, mas diga qual capítulo você me criou. Mas é claro que a gente não pode, como diz, não pode ser explosivo. Tem que falar na calma. Só que na hora, como a gente tá nervosa, às vezes a gente fala assim, né? Meio estressado. E às vezes vai dar um BO, porque tem a visão da pessoa, tem a situação toda, problema, né? Tem a visão da pessoa, tem a nossa visão, muitas vezes vai gerar um BO completo, né? Aí eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu queria que tudo, sabe, fosse resolvido num diálogo, sabe? Ah, não tá bom pra você. Não tá bom. Tipo assim, tá, eu entendo a sua parte e tal.
mas tem o meu lado também, e aí como é que vão fazer? Tipo assim, entendeu? Mas não gerar esse problema tudo, né? Mas é isso. Hoje o tema foi falar ou não falar. Aí eu tirei uma conclusão. Você tem que pedir sempre pedir sabedoria de Deus e escutar, assim, no seu interior, tipo assim, Deus, né? Tipo assim, quando você vê que a situação tá muito pesada, você fala, mas você vê a forma que você vai falar, peça sabedoria de Deus, né? Como que você vai falar. Mas ninguém pode ser seu termômetro. Tipo, segura a barra. Só você sabe. Só você sabe a situação. E não tem medo de falar, fale. Só que depois aguente o tranco, né? Porque vai ter. Ninguém vai. Você pode gerar situações que meio desconfortáveis. E você vai pedindo sabedoria de Deus para saber como lidar com essa situação, né? Como lidar com as reações e ações do ambiente, né? E tal. E aí, mas uma coisa que eu não aconselho é engolir assim, tipo assim, se você, muitas situações é bom você manter a paz, a calma, muitas vezes até ficar calado, né? Mas ficar calado na paz. Quando você vê que aquilo já esticou muito, que você já tentou muito, aí, cara, não dá não. Então você tem que ser o seu próprio termômetro e você tem que ir analisando, sabe? Com Deus, claro. Qual a melhor forma de falar, o que é melhor fazer, se é falar ou não falar, né? Então é isso, gente. Essa é a minha reflexão de hoje. Como é que vocês são? Vocês são de falar? Vocês são de internalizar? Vocês também passam por isso de quando falar, aí gera uma bomba, vocês não conseguem segurar o tranco. Como é que vocês são? Como é que vocês são, gente? Quero saber isso. Então, hoje a reflexão foi essa. E é isso, gente. Um beijinho. Espero que vocês fiquem com Deus e tchau, tchau.